Oi, gente, boa noite. Nós estamos aqui hoje com uma live que será muito interessante. Eu quero, primeiramente, agradecer a vocês que estão entrando aqui, Pedrinho, Ruana, nossa querida convidada, já está aqui. Vamos chamá-la ali. A segunda, Ruana. Passou. Desce um pouquinho. Aí. Uhum. Então, gente, como eu ia falando, nós estamos aqui hoje com uma convidada maravilhosa, uma convidada que tem uma experiência muito grande. Ela é uma querida Ruana Labres. Boa noite, Ruana. Primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero muito agradecer por você ter aceito esse convite. Assim, para mim está sendo uma emoção muito grande estar te recebendo aqui para esse bate-papo. Eu sei que você tem uma experiência assim, de vida enorme para passar para a gente, que você é uma pessoa que tem um coração assim, que, sinceramente, eu acho que não há igual, sabe? Um coração que é de dedicação, um coração de amor, cheio de paz, de paciência e que nos transmite essa energia muito boa que você tem. Sabe, assim, a gente não tem a amizade pessoalmente ainda, né? Sempre assim pela telinha, ainda, mas vamos ter. Mas só da gente ter essa amizade, assim, vamos botar aqui mais que virtual, né? Para mim, assim, eu quero que você saiba que é uma energia muito boa que você me passa, sabe? É sempre um renovo falar com você. Aprendi essa palavra contigo, renovo. Mas tudo bem, querida, muito obrigada pelo convite. Eu não poderia nunca pensar em recusar, porque você faz parte da minha nova coleção de amigos. E é muito bom estar aqui para dividir um pouquinho o meu conhecimento, né? Não vai dar para falar dos 9 anos, eu vou tentar resumir bem. E estou aqui para isso, para tentar interagir com o pessoal que está te acompanhando, falar de Alzheimer, falar de coisas assim importantes. E vamos em frente, né? Vamos que vamos. Vamos sim. Ó, eu só quero te dar um recado que a Márcia mandou te dar um beijo enorme. Eu falei com ela hoje, ela falou, hoje eu não vou poder estar assistindo a live de vocês, que eu tenho uma paciente, mas deixo um beijo grande para a Ruana. Então, estou deixando o recado. Ruana, eu queria que você dissesse assim, um pouquinho pra gente quem é Ruana Labres. Uau! Sabe que eu não sei? Eu estou tão ansiosa para a live que eu reparei que nem brinco eu botei. Daqui a pouco eu resolvo isso. Bem, Ruana Labres, uma carioca, filho de espanhóis, né? E tenho 60 anos, apesar que a maioria das pessoas dizem que eu não aparento ter, dizem que eu aparento ter 59, isso já é um ganho. E o que acontece? Eu sou psicóloga, desde os meus 15 anos eu já sabia que queria ser psicóloga. E sou uma amante dos livros. Olha eles aqui atrás de mim, isso aqui é uma parte só, tá? É só uma partezinha. É uma estante que vai até quase o teto, do chão ao teto. Amo música, amo ler, amo aprender. Estou fazendo a terceira pós agora em gerontologia. Tenho um filho de 14 anos, dentro da adolescência. Ele está lá procurando o brinco para a mãe, não está achando, mas
Vamos torcer para que ele ache, né? Tá lá, correu lá para o quarto para buscar. E gosto de aprender, gosto de conviver. Eu não aparento, mas eu sou uma pessoa tímida. Ninguém acredita, eu não sei porquê. Eu sou tímida, quem Não me conhece parece sabe disso. mesmo. Sou sim, eu sou envergonhada, sou tímida, mas como eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, comecei antes de me formar nessa área, apesar que eu acabei atuando um pouquinho com atendimento, mas o que dava retorno imediato, a Selena está dizendo que não acredita. Sempre trabalhei nessa área de recursos humanos, recrutamento, seleção, e quando eu fui para a área de treinamento, eu tive que dar minha cara a tapa. Ou você falava e dava o seu recado, ou você não conseguia se manter no trabalho. Então, eu comecei a ministrar treinamentos e fui. E hoje eu consigo fazer alguma coisa interessante, né? Esse aqui que ele arrumou para mim é o mais difícil de colocar. Mas fique à vontade. O outro não, filho? Esse aqui logo é assim. Lindos, Então, são assim, lindos. que amor. Né? Que amor. Só que eu não estou conseguindo. O bichinho aqui é difícil. Mas Poxa, vamos tentar aqui só bonitinho. muito amor. Me arrumando ao vivo. Muito amor mesmo dele, porque assim é difícil a gente ver filhos que transmitam amor, que tenham essa paciência, essa questão do cuidado, né? Eu acho que é um ensinamento que ele teve com você mesmo, né? Esse aprendizado, com certeza você passou para ele. Mas como eu te disse, esse é o mais difícil de colocar, né? Mas tudo bem, valeu a intenção. Sou uma pessoa simples, sou uma pessoa que amo o que eu faço, gosto de aprender o tempo todo, eu aprendo mais com meus convidados lá no canal, no YouTube, aqui no Instagram também, porque eu sempre procuro me preparar um pouco, né, com relação ao assunto, o tema em si. Opa, o primeiro já foi, ó. O primeiro já foi. Tomara que não caia no meio do caminho. Com jeitinho, com jeitinho. O segundo já foi. Tá certo, tá certo. Falar contigo dá essas coisas, né? A gente fica um pouquinho ansiosa, tá vendo? Ah, que isso. Eu estou extremamente ansiosa para a gente poder conversar, para que todos te conheçam um pouco Agora mais. sim. Tá linda! Não que não estivesse sem os brincos, mas está mais bonita ainda. Ô, Vamos lá. Ruana, assim, você falou que começou, já tinha a intenção de fazer psicologia desde nova, né? E, então, essa motivação veio muito cedo, né? Você sabe, assim, tem ideia o porquê dessa motivação em ser psicóloga? Olha, eu assisti um filme antigo, em preto e branco, numa televisão recém-colorida, né, em 1900, e mamãe era criança. E eu vi esse filme, tinha uma psicóloga que fazia atendimento, né, e tinha alguns casos interessantes lá, na interpretação dos filmes dos anos 50. E eu olhei para aquele filme e falei, é isso que eu quero fazer. Eu não sabia nem o que era psicologia, para você ter uma ideia. Eu tive que buscar nos livros, perguntar. Aí, na minha formação de magistério, eu tive uma professora psicóloga, que uma das matérias era psicologia infantil, e é isso que eu quero fazer. E eu conversava muito com essa professora. Eu não precisei fazer orientação vocacional que o colégio oferecia, porque o meu pai sempre me deu muita liberdade de eu escolher aquilo que eu quisesse estudar e me formar para trabalhar. E foi assim que começou. Simples. Sem nenhuma dificuldade.
Nossa, muito, assim, muito motivador mesmo, né? Você vê que, assim, você assistiu um filme onde tinha uma psicóloga e você escolhia aquilo ali para sua vida, você com 15 anos, realmente, e eu digo que, assim, as pessoas, se todo mundo soubesse o como é bom fazer uma terapia, todo mundo fazia, porque assim muda a nossa vida, né? É essencial. Eu sempre Muda, digo muda, isso. muda. Eu, Muda, até porque o que, que acontece? A gente, quando está em formação na faculdade, a gente tem que fazer o tratamento, fazer terapia, para poder estar bem para atender, né? Entrou aqui a Rosilene, está entrando bastante gente aqui, eu estou vendo, A movimentando o pessoal. Celina Costa, Josilene Lisboa, esse nome não me é estranho. Gonçalves de Moraes, Everson, Roberta, conscientização epilepsias. Olha aí, um bom tema. Conceito, organizei, Meli Teu Araújo, Lulu Moraes, e desculpem os nomes que eu não mencionar, porque a lista é grande e está correndo aqui, senão a gente perde a live, né? Cássia, e realmente, assim, o que a gente estava falando, né? Eu não fiz assim. No começo do meu acidente, eu não fiz o tratamento com psicóloga, né? Eu tive uma experiência ruim com uma psicóloga no hospital e, assim, não quis mais fazer o tratamento por aquela experiência que eu tive. Mas, assim, com essa pandemia, eu senti a necessidade de fazer o tratamento com a psicóloga. E, gente, assim, realmente é fantástico. A gente consegue ter uma outra percepção da vida, né? Então, se é uma coisa que eu poderia indicar e falar para as pessoas que puderem, façam a terapia, porque realmente faz toda a diferença. E eu sei, vai sim. que você mudou a sua vida assim por completo, por causa do amor, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sem problemas. Meu filho entrou na live, Davi Samuel, um beijão para ele, né? Beijo, Tá dando a Davi. força aqui para mim, tô vendo aqui. Bem, o que que acontece? Eu já estava gerenciando na área de recursos humanos, eu tinha uma equipe que eu comandava, inclusive você conhece uma das pessoas que trabalhou comigo. Quando o meu pai faleceu, isso em 2003, e eu acabei me desligando da empresa em que eu estava para vir morar com a minha mãe novamente, porque ela entrou numa depressão muito grande. Eu estou falando essa história da depressão porque ele é um fator demencial, ou seja, ele já é um dos sinais que a gente não percebe que pode vir numa demência. Por quê? O que é demência? O que é o Alzheimer? O Alzheimer simplesmente é uma doença neurodegenerativa, irreversível, e infelizmente ainda não tem cura. E quando eu vim morar com ela novamente, eu saí da minha casa, me mudei, fui para o meu antigo quarto de solteira. Ela ficou legal da depressão, mas eu já estava aqui morando com ela, trabalhando, fazendo alguns trabalhos como autônoma, sempre nessa área de psicologia. E em 2010, minha mãe teve um problema, uma úlcera no estômago dela estourou por causa de medicação, porque ela tomava medicação, eu não controlava a medicação dela naquela época, ela estava bem, e ela rompeu uma úlcera. E durante uma madrugada, eu a levei para o hospital e nós ficamos no hospital 32 dias. Ou seja, em 6 meses, minha mãe sofreu 3 internações, tá, causadas
por problemas de saúde por causa de excesso de medicação. E, ao retornar em março, isso foi em outubro, teve uma em dezembro e teve uma na semana do carnaval, se eu não me engano, finalzinho de fevereiro. Ao retornar em casa em março, eu assumi essa parte da medicação, da alimentação dela, porque ela não conseguia nem sentar numa cama. Ela tinha perdido toda a musculatura de tanto tempo que ela ficou deitada. E começou toda a saga. Durante esses 2 primeiros anos, a gente não tinha um diagnóstico de demência, mas ela já apresentava alguns sinais estranhos que eu não entendia o que estava acontecendo. Sinais esses que é muito bom a gente observar nos nossos idosos e não tão idosos, porque a gente confunde muito com coisa de velho, caduquice, mania, Teimosia. mamãe tá ficando estranha, quer dizer, e pronto, o que acontece? Acontece que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu levei no neuro, levei no médico, levei no clínico, levei no outro profissional, até que eu encontrei uma geriatra que conversou comigo, tinha pedido para fazer alguns exames de laboratório, e conversando com a minha mãe, fez algumas perguntas, pediu para ela fazer alguns testes de psicologia, né, psiconeurológicos, e deu o diagnóstico. O meu mundo se abriu naquele momento, naquele consultório. É Alzheimer. É lógico que não é Alzheimer. A senhora está enganada, a senhora não fez nenhum exame de imagem e não sei o que, não é isso. Eu sou uma profissional nessa área de demências, por isso que você me procurou, reconheço. Não tem nenhum problema no exame de laboratório, não tem problema com nada disso. Foi tudo tranquilo, é Alzheimer. Meu mundo se abriu e eu ali mesmo no consultório com a minha mãe, sem entender o que estava acontecendo, eu caí aos prantos. Eu chorei muito, muito. E a gente costuma dizer que essa primeira fase, que é a fase da negação, é uma fase muito importante que a gente precisa viver para poder superar. E foi assim que eu superei esse primeiro momento. Tive raiva, tive conversas com Deus que eu tentei negociar com ele. Não dá para trocar outra doença, sei lá, uma coisa assim mais suave. Eu sou filha única. Quer dizer, nós não temos família aqui praticamente no Brasil, é só eu e ela. Como é que eu vou fazer isso? O que é Alzheimer? Eu não sabia de nada disso. E aí eu comecei, durante o primeiro ano, a pesquisar o que era o Alzheimer. Então, a primeira coisa que eu digo sempre para todo mundo é: receber o diagnóstico de qualquer doença, se informe, veja como é o processo da evolução dessa doença, procure perguntar sempre quando for ao médico, não saia de lá só com uma receita, pergunte tudo, seja uma acompanhante de uma pessoa que está doente, chata. Peça o telefone dele, o celular de preferência. Se acontecer, como é que eu faço? Liga para esse número, mas esse número não funciona sábado, domingo e feriados. Se eu não tenho outro que eu possa te achar, ele vai te dar. Eles não podem negar. E aí, com o conhecimento, eu fui me fortalecendo e fui aceitando o Alzheimer do meu. Então, minha vida mudou no momento que eu aceitei o Alzheimer. Porque enquanto a gente nega, a gente pensa, está fazendo de propósito. Não está prestando atenção? Pô, mas que chata, ou chato. Você acabou de falar isso, já te repeti 3 vezes. Você não está entendendo o que eu estou falando? Não, pega aquele objeto. Não, aquele, você não sabe mexer mais no celular, não é possível. Onde é que está o relógio que estava aqui? Aí você vai olhar, está dentro do micro-ondas.
ou congelou quente no freezer, ou acabou de comer, mas não almoçou, está com fome ainda. Diz que está com fome. A hora do banho, uma coisa que a maioria tem complicações. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito vaidosa. Eu falava com ela, vamos tomar um banho? E bora tomar banho. Ela ia. Tive dificuldade quando ela começou a ter que usar uma fralda. E tem cada história hoje, Luciana, que eu olho assim para o meu passado e falo assim, caraca, como foi legal. Como é que eu consegui contornar isso? Pessoas estão passando por esses momentos que eu passei, que eu aprendi na marra, porque na época, em 2012, com o diagnóstico, não tínhamos tantas páginas e tantas pessoas falando sobre Alzheimer. Nós tínhamos reportagens, nós tínhamos o que é o Alzheimer, a explicação, mas não tínhamos pessoas como nós, cuidadores, que falavam assim, olha, quando ela pedir para eu quero ir para casa, você faça dessa maneira, tente daquele jeito. Pergunte, procure oferecer e estimular a cognição. Quer dizer, tudo isso não existia. Então, o meu aprendizado foi com ela. Minha mãe me ensinou como lidar com ela. Isso é muito importante, você está aberto para esse aprendizado. Sempre, sempre. E É assim, muito interessante, Luana, duas coisas que você falou, e uma dúvida minha também. Primeiro é que você teve que parar 3 vezes no hospital com a sua mãe por causa de medicamentos. E muitas pessoas fazem o uso do medicamento por conta própria. Então, gente, olha a gravidade. Ela teve 3 intercorrências por tomar remédio por conta própria. Eu sempre digo isso, nós não devemos... Porque a partir da primeira, quando ela voltou com 32 dias, eu já tomei os remédios da mão dela. Aquilo foi consequências ainda de um estado debilitado. Houve uma desconfiança de embolia pulmonar, ela teve sangramento porque ela teve trombose, o coágulo andou, ela tomava uma medicação para afinar o sangue, então saiu sangue pelas fezes. Foi assim, um período de 6 meses, tudo consequência de automedicação. Isso é muito perigoso, conforme você estava falando. Realmente, eu sempre digo isso, sabe, que nós não devemos nos automedicar. Eu tomo cerca de 20 e poucos comprimidos por dia, 28 ao certo, mas todos os comprimidos que eu tomo, tudo direitinho, é tudo com prescrição médica. A gente não pode se automedicar, realmente é uma situação assim que pode levar a graves consequências, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, Juana, que foi uma dúvida que surgiu aqui, conforme você foi falando dos sintomas, né? O meu pai teve demência senil. A demência senil é a mesma coisa que o Alzheimer? Por quê? Não. Demência senil é quando o médico faz um diagnóstico, percebe que a pessoa tem uma demência, tá? A demência são os neurônios que estão morrendo, mas ele não descobriu ainda qual a classificação dessa demência, ou seja, ele não sabe se é um corpus de Levy, se é frontotemporal, se foi causado por uma vascular, um AVC, se é um Alzheimer, se é um pique, se é uma outra coisa. Ou seja, quando se classifica demência senil, ele ainda não soube detectar qual delas é. O tratamento é basicamente o mesmo. Deu uma rodadinha. O tratamento basicamente é o mesmo. Mas, às vezes, é muito complicado você definir. O corpus de Levy, ele é muito complicado, muito confundindo com mal de Parkinson, que tem a parte motora afetada e a memória por último. O Alzheimer não, ela já começa sendo atingida com as memórias recentes. O vascular é causada
por um AVC, já diz o nome. O órgão sai de algum lugar, passa por aqui, sobe e atinge algum pedaço do cérebro e causa essa demência. O frontotemporal, ela atinge essa região aqui que você pode ter após um acidente de moto, por exemplo, uma queda mais séria e outras complicações. Tudo isso é muito novo ainda na medicina, apesar que o doutor Alzheimer, o doutor Levy, todos esses médicos, eles descobriram essas doenças no início do século passado, final do outro século antecedente. Mas, para você definir qual é a demência mesmo, só após uma autópsia. Aí você sabe. A imagem que você tem numa ressonância magnética, uma tomografia e um outro exame que agora eu não me lembro, quem se lembrar pode escrever aqui para mim, do pessoal que me segue no grupo, você vê as falhas, você vê que o cérebro ele vai atrofiando, tá? Ele vai atrofiando, ficando do tamanho às vezes de uma laranja, ou menos. Tá? Mas por natureza, nós ao envelhecermos, nós já temos o cérebro que diminui um pouquinho, como outros órgãos que nós temos internos. Mas isso é mais acentuado diante de uma demência. E a minha mãe fazia coisas assim, hoje eu rio, eu caio assim, hoje deu uma saudade dela, porque eu sabia que eu vinha falar contigo, bateu assim, botei até lá no Instagram, uma foto dela, risonha, me beijando. Por quê? Porque ela fazia assim, tipo, eu vou contar umazinha rápida, se você me permitir, que a gente tem tempo. Claro. Numa das internações da mamãe, porque acontece que a imunidade deles diminui por causa da demência. E uma das internações dela, após aquele período dramático de 2012, ela estava com suspeita também de uma trombo, né, de outro coágulo na perna, nós fomos quando eu falo nós, porque eu ficava junto com ela, dormia com ela no hospital. Então é nós. Nós fomos parar no hospital que era tipo, eu fui na emergência de um, que nos transferiram para outro, porque lá não tinha vaga. Era 1h30 da manhã, eu vim em casa buscar as coisas, voltei, cheguei lá no hospital, a mamãe já estava instalada num quarto, e nesse quarto, você imagina a situação, o dia inteiro numa emergência, praticamente com café da manhã, sem almoço, sem lanche, sem nada, sem janta, você para no hospital 1h30 da manhã, não é oferecido nem um copo d'água, você tem que correr atrás, e no hospital a gente não pode levar alimento, é proibido, tem os seus motivos, eu concordo. E minha mãe acordou no dia seguinte com fome. 5 e pouco da manhã, ela já estava lá com o estômago dela conversando, altos bate-papos. Eu não dormi aquela noite, porque eu também fiquei sem alimento. E eu dormi fiquei deitada numa cadeira dessas cadeiras de papai, né? Eu não consegui dormir, preocupada com ela. E eu levantei, fui procurar a enfermeira de plantão e perguntei, tem como arrumar um copo de leite, de café com leite? Porque minha mãe está em jejum, ela tem medicação que é obrigatório da idade dela, de pressão, de isso, daquilo outro, não, tem que esperar a nutricionista para liberar, tudo bem? E a nutricionista, eu lembro que eu falei que a gente foi num período de carnaval também, e a nutricionista, onde é que está? Já vai chegar. Deu 6 horas, deu 7 horas, deu 8 horas, veio o carrinho, serviu todo mundo, menos a minha mãe. Isso eu segurando minha mãe no quarto. E ela, não é possível, 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 aquele jeito espanhola de ser. E eu fui procurar a enfermeira de novo. Não, a nutricionista vai vir conversar, ela está liberando o lanche das pessoas. Mas um copo de leite, pelo menos,
eu não dou nem a medicação, só para ela, né, saciar um pouco a fome, que ela tem demência, ela tem Alzheimer, vai dar confusão. Quando eu olho para o final do corredor, minha mãe já tinha se trocado, eu pego o vestido, calçado, o sapatinho dela, pego a bengala, que nessa época ela andava, e ela estava vindo na minha direção, no toque, 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 a bengalinha andando, passou por mim, eu falei, mãe, você vem onde? Eu vou para casa, porque esse hotel não serve bem os seus ocupantes. Aí, o hotel, mãe, eu falei, você me trouxe numa pensãozinha vagabunda, eu vou para casa. Falei, mas mãe, olha só, a gente não pode sair assim, não sei o que, assim, tá pago. Eu falei, tá, então eu posso, não tô fugindo, tá pago, vou embora. E ainda se bobear, eu denuncio esse lugar furreco. E aí eu peguei uma cadeira de roda, coloquei sentada, a cadeira de rodas, uma das rodas parecia ser quadrada, e eu ficava empurrando a minha mãe fazendo assim. Quando, né, a roda, né, ruim. Aí a enfermeira não me impediu, entrei no elevador, desci, passei pela recepção, a menina do plantão ainda estava lá. Nossa, que bom, já receberam alta. Eu falei, não, a gente está fugindo. Ela não acreditou, tinha um táxi na porta, entrei no táxi e viemos para casa. Quando eu cheguei em casa, botei o café da manhã para minha mãe, ela vira para mim e fala assim, agora sim isso aqui é café, nunca mais leve para aquele hotel. Porcaria de... Bem, ela não falou bem essas palavras, ela foi um pouquinho mais criativa no linguajar. Mas eu não vou repetir aqui. E depois eu dei o banho, não sei o quê, ela foi dormir, ela dormiu até a hora do almoço. Lógico, como ela tinha um coágulo na perna, eu entrei em contato com o médico dela e depois do almoço eu a levei novamente em outro hospital e ela ficou internada lá e graças a Deus não era nada sério, que ela acabou sendo liberada em poucos dias, né? Mas essa história ficou marcada, porque na cabecinha dela, ela estava num hotel, ela não estava no hospital e não estava sabendo servi-la bem. E dentro dessas tem outras, e tem outras, e tem outras. E a gente vai lembrando isso e sorri hoje, né? Fazer o quê? Eu imagino que assim, deva ter sido inúmeras histórias mesmo, né? Eu perguntei isso porque assim, você falou algumas coisas que a sua mãe fazia, que na época o meu pai também fazia. Por exemplo, ele falava, às vezes ele comia um prato cheio de comida, passava algumas horas e ele falava, poxa, sua mãe me deixaram com fome, eu não comi nada hoje. E outras coisas que você falou também, ele começou a esquecer um pouco da gente, né? E no dia que ele faleceu, ele passou a noite toda de mão dada com a minha mãe, chamando a minha mãe, a esposa dele, no caso, né, de mãe. Então, assim, não sintomas muito assim, parecidos, né? Por isso que é difícil o diagnóstico. Um dos sintomas também é que eles perdem a capacidade de reconhecer, de manipular o dinheiro. Eles perdem a capacidade do valor. Uma nota de R$2 para eles, não sei o que significa. Às vezes significa a mesma coisa que uma nota de 100 ou de 50. Eles não sabem esse valor. Dinheiro é dinheiro, tudo igual. Uma outra característica também é que quando eles começam a perder a capacidade de executar tarefas do dia a dia que eles faziam sozinhos antigamente. O perigo está na cozinha. Então, você tem que adaptar a sua casa, esconder facas, tirar os copos e pratos de vidro, colocar pratos de acrílico ou de plástico para que eles não caiam e se machuquem ou se cortem. Tesouras sem ponta, tirar tapetes, colocar aquelas barras de segurança no banheiro, colocar luzes no corredor, quando eles levantam para ir para o banheiro, ainda conseguem fazer isso, porque no escuro eles podem cair e se machucar. Fazer uma série de adaptações dentro de casa para evitar
acidentes, evitar quedas, futuras internações e fraturas. Os idosos, eles caem com muita facilidade porque eles perdem muito massa muscular com o passar e evolução da doença. Então, tem que ter fisioterapia, com o tempo você precisa ter uma nutricionista, uma fono, e a pessoa que está cuidando, que é a minha nova proposta, cuidar de quem cuida, se cuidar também. Nem que seja um pouquinho na semana, 2 vezes na semana, fazer caminhada, ler um livro, ir no cinema, namorar, não importa. Tirar aquele foco daquele momento, porque senão a pessoa adoece junto, não aguenta, fica doente. E há casos de cuidadores que partiram, né? O Papai do Céu chamou mais cedo, e quem é que ficou para cuidar do seu familiar ali acamado? É por aí. Eu sempre falo isso, né? Que é muito importante a pessoa que cuida ser cuidada, né? E até pensando nisso, eu criei, na época que eu estava como vereadora, eu criei uma lei onde os CRPDs, que seriam os centros de tratamento das pessoas com deficiência, que esses lugares tivessem um tratamento psicológico para esses cuidadores, né? Porque eu acho extremamente importante. A cabeça da pessoa que está cuidando também tem que estar muito boa para poder passar coisas boas para aquela pessoa, né? Então, acho isso fundamental, fundamental mesmo. E assim, eu fico imaginando que realmente, Ruana, deve ter sido assim, uma situação muito difícil, né? Porque você chegou no momento que você teve que ser a mãe da sua mãe. Então, eu queria que você contasse assim, um pouquinho desse sentimento, como foi isso tudo. Ok, isso é fácil, é um processo muito natural. Por quê? A partir do momento que a minha mãe começou a perder a capacidade de realizar pequenas coisas, como se trocar, como se tomar um banho, se alimentar, andar. Você começa a fazer as coisas por ela, mas sempre procurando estimular. No banho, eu sempre dava esponja para ela tentar lavar alguma parte do corpo, nem que ela ficasse naquela parte repetidamente, mas ela estava fazendo algum movimento, né? Essa fase de ser mãe da sua mãe é mais na terceira fase, que é uma fase avançada, e alguns escritores, alguns médicos já chamam a fase final como a quarta etapa, que é quando a pessoa fica realmente acamada e começa as doenças de repetição, que são as infecções, pneumonia, infecções urinárias, que são gravíssimas. Então, tudo é feito por quem cuida. Desde o simples levantar a pessoa e colocar sentada na cama para trocar a roupa, para colocar numa cadeira e levar para tomar o café, ou servir na cama, ou levá-la para o banheiro, para um banho, porque já usa fralda, já é dependente, não sabe se está urinando ou se está defecando, não sabe, vai fazendo. Trocar lençóis todos os dias, fazer toda aquela higiene várias vezes por dia, passar o creme hidratante no corpo todo para evitar as escaras, as feridas, fazer toda essa proteção, virá-la na cama, decúbito. Minha mãe se virava sozinha, ela era meio levada. Minha mãe conseguia, deitadinha, no comprimento da cama, ela fazia isso aqui, e ela deitava com as pernas para fora da grade e a cabeça encostada na outra grade e ficava balançando as perninhas e me procurando para saber onde é que eu estou. Porque assim ela tinha uma visão melhor de mim, porque eu botei a cama hospitalar, que eu aluguei, na sala, porque era mais fresco, tinha maior iluminação, tinha TV, e é onde eu passava mais tempo com ela,
e ela se adaptou bem. Então, você faz tudo, tudo. Você sabe, tudo. Pentear o cabelo, botar um brinco, botar um enfeite, tem que ter cuidado, porque essas coisas eles tiram, colocam na boca, pensam que é balinha. Há uma coisa muito interessante. Eu perguntava de vez em quando para minha mãe, mãe, quantos anos você tem? Ela já estava com 90 anos, ela faleceu com 92, e ela começou a dizer 60, 50, 40, com o passar do tempo, até que ela chegou aos 15 anos. Ou seja, a memória dela foi regredindo a tal que ela se lembrava até os 15. Então, ela tinha 15 anos. Ela não tinha memória posterior. Ela não foi casada, ela não teve filhos, ela não me teve. Eu não era filha dela. Às vezes eu era a menina que trabalhava aqui, era empregada dela, às vezes eu era uma sobrinha, às vezes eu não sei quem é você, eu tinha que me apresentar, sempre falava meu nome, sempre a chamei de mãe, e ela me chamava de mãe também. Então, o que acontece? Basicamente, é tudo, nós fazemos tudo. E se você não estiver bem, você faz o quê? Você estressa, você verbaliza esse sentimento de estresse, né? Porque o tom da sua voz precisa ser um tom meigo, o tempo todo. Não aquele tom áspero. Por quê? Porque os sentidos, os sentimentos que são primários, eles reconhecem. Eles sabem quando você está feliz, alegre, quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está com nojo. Eles reconhecem esses sentimentos primários. Então, você vai fazer a higiene de uma pessoa e você expressa nojo, ela vai reconhecer. E vai se sentir mal e vai se sentir envergonhada. Por que ela está assim me tratando? Você está com raiva porque aconteceu alguma coisa, explode em cima, você vai ter uma reação de agressividade. Ela vai responder com agressividade. Alguns chegam a querer bater, a xingar. Minha mãe não xingava, minha mãe não falava palavrão. Muito raro. Se eu, esses anos todos eu escutei ela falar meia dúzia, foi muito. Tem gente que fala meia dúzia de palavrões numa única frase, né? Ela, durante quase a vida toda, não ouvia. E o que acontecia? Você, cuidador, precisa estar bem para poder cuidar bem e ter uma reação positiva de quem você cuida. Se você está triste, está chorando, como já aconteceu uma vez comigo no início, ela passou a mão no meu rosto, pegou a lágrima, olhou e fez assim, não chore. Porque reconhece. Com o tempo, perde a fala, esquece como escreve, não sabe mais ler. Com o tempo acamada, a pessoa fica em posição fetal, desculpa, falei errado. E você tem que fazer todo aquele movimento com cuidado para girar, para não quebrar um osso, porque massa muscular se perde. Tem pessoas que você consegue carregar no colo de tão leves que fica. A minha mãe não. A minha mãe, ela faleceu porque, infelizmente, tá, aquela úlcera perfurada voltou uma outra, houve sangramentos, ela teve sangue nas fezes, voltou na última internação no CTI 3 vezes, na terceira vez ela não desceu mais para o quarto, porque causou uma sepsia e ela começou a perder os órgãos e morreu em 24 horas. E não sei se você tem alguma pergunta antes de eu
dar continuidade, É, porque eu falo. Se você deixar, eu falo até meia-noite. assim, realmente você está passando para a gente o que é o exemplo de dedicação, de amor, de carinho, de cuidado, porque você foi um exemplo realmente de tudo isso com a sua mãe, né? E eu queria que você falasse assim para a gente o que mais você aprendeu durante todo esse período. O que eu aprendi? A não esconder o amor. Você não esconde, você demonstra naquele momento o tempo todo. Se você está dando o café da manhã, demonstra que a ama, dê o café, faça, converse, mesmo que não entenda, sorria, fale. A pessoa vai ficar olhando e vai sorrir, vai querer te beijar de volta. Faça tudo com amor e carinho, com muita paciência. Desenvolver a paciência é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, numa vida tão estressante. Nós moramos numa cidade que é Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem como é que é, né? Quer dizer, eu aprendi que cuidar é um presente. Eu tive a oportunidade de passar com ela esses últimos anos, principalmente os últimos 2 anos, cuidando de uma pessoa maravilhosa, que abriu mão de muita coisa para ficar, para cuidar de mim, né? A minha mãe, ela sempre foi muito carinhosa, ela nunca me bateu, ela sempre me tratava, sentava para conversar, e eu tive a oportunidade de devolver tudo isso para ela. E algumas pessoas vão falar assim, a minha mãe nunca foi assim, quando aconteceu eu não vou cuidar dela. Você vai, sabe por quê? Porque ela vai te ensinar o principal, que é amar, acima de tudo, e respeitar o cara lá de cima. Então, por pior que tenha sido sua mãe ou seu pai, um alcoólatra, um viciado, ou qualquer outra coisa, você vai ter oportunidade de decidir, de cuidar ou não. Mesmo que você decida colocar numa instituição, que é uma forma de cuidar também, porque às vezes a pessoa não tem condições de ficar dentro de casa, de pagar um cuidador, então tem essa situação também. Você vai visitar, você vai acompanhar, você vai estar cuidando mesmo de longe. E a gente aprende. Aprendi a fazer mingau. Eu não gosto de mingau, aprendi a fazer mingau para ela. Olha que coisa horrível. Fazer aquelas papinhas. Eu não sou, não, eu gosto de comer. Essas coisinhas de coisa não. E, sei lá, muita coisa. Ela foi ensinando, cada dia era um desafio novo. Quando a minha mãe não me reconhecia, cadê minha filha, cadê minha menina? Eu na frente dela, e eu no início falava assim, eu tô aqui, mãe, não tá me enxergando? Eu ficava chateada. Aí eu fazia o que o pessoal orientava. Eu pegava minha mãe, botava na cadeira de roda, descia o elevador, ia dar uma volta no quarteirão, nessas ruas esburacadas, horríveis, né? Voltava com ela para o apartamento e ela olhava para mim e falava, mas cadê minha filha? A gente não viu minha filha. Eu falei, caraca, e agora o que eu faço? Aí eu tive a ideia do celular, eu ia no banheiro, ou no quarto, ligava para o telefone fixo, tá? E vinha para a sala, atendia o telefone fixo, falava comigo mesmo, meu celular ficava no quarto, eu fingia, né? Aí falava para minha mãe, mãe, a sua filha quer falar contigo. Aí ela atendia o telefone, eu corria para o quarto e falava com ela. Mãe, olha só, surgiu um probleminha, eu vou chegar mais tarde do trabalho. Dependendo da idade que ela achava que eu tinha, mãe, eu posso dormir na casa da minha amiga? A gente está fazendo um trabalho da escola.
Mãe, tem algum problema, não sei o que, não sei o que. Ela, não chegue muito tarde, porque o seu pai não vai gostar. Ah, então pede para ele vir me buscar, mãe. Ah, então tá bom. Meu pai já era falecido. E ela ficava tranquila, tomava a medicação dela, eu a encostava numa poltrona ou colocava no quarto e ficava com ela. Ah, a gente vai esperar ela chegar assim. Eu começava a conversar, botava música, né? E ela ia pegando no sono, a gente acordava bem, não lembrava de nada e a gente ia levando a vida. E é assim que a gente tem que fazer. Entrar na fantasia dos delírios e alucinações que acontecem em todas as doenças de demência. E, lógico, o tratamento medicinal, com os remédios adequados, prescritos e com os horários certos. Mas a gente aprende a ser criativa, a gente aprende a não levar para o coração quando ela diz para você alguma coisa que pode te ofender. O tapa que eu recebi na cara uma vez, não levava para o coração, ela estava assustada, ela estava com medo, ela estava no pleno síndrome do pôr do sol, que é uma também dos sintomas da doença. E não, bem, tomei o tapa, o óculos ficou torto, eu falei, epa, tá querendo pegar meu óculos? O lance de querer ir para casa, eu me solucionei porque eu peguei um chaveiro de brinquedo e eu guardei esse chaveiro com chaves falsas de plástico e dei para ela a chave da casa, mãe, para você guardar caso precise. Ela pegava aquele chaveiro, colocava no bolso do vestido e ainda batia em cima do bolso e ficava assim. Agora sim. Porque uma mulher ativa, uma mulher que sempre fez tudo dentro da casa, não tem nem a chave da porta da casa dela. Olha só que terrível. Eu percebi que ela queria isso. Por que não dar isso para ela? Só que eu não ia dar a verdadeira. Não estou doida ainda, né? Só um pouquinho. Ana, eu tô assim, muito emocionada em ouvir você falar essas coisas todas, sabe? Porque eu sempre digo assim, se você ama alguém, não deixa para falar amanhã, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Fale hoje, se você sente amor por aquela pessoa, diga que você ama. Não tenha vergonha. Eu te amo é uma palavra, uma frase muito bonita. Então tem que ser mais usada sempre, sabe? E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu fiquei aqui pensando quantas filhas não queriam cuidar de seus pais, assim como você cuidou, né? Mesmo com todos esses esquecimentos, com todas essas dificuldades, quantos e quantos não perderam seus entes queridos? O pai perdeu seu filho, a mãe perdeu sua filha, ou ao contrário, quantos não perderam seus entes queridos para essa pandemia e não tiveram essa oportunidade de estar próximo, né? Então, eu acho que tudo que você falou aqui pra gente, a lição que fica, o aprendizado, é o que você falou, é o amor, né? Não deixe para amanhã. Você pode falar hoje, eu te amo. Eu acho que isso é muito importante. Você acabou de fazer essa reflexão aqui comigo e eu acho que com muita gente que está nos assistindo, que vão nos assistir, sabe? Porque a gente precisa de mais amor na nossa humanidade, né? Eu sempre digo que o amor transforma. Correto. O Gabriel está aqui, Laranjel. .ins, sugestão de um livro. Eu tenho um blog, Gabriel. Eu tenho um blog que eu parei de escrever tem 1 ano e meio, que é o tempo que minha mãe faleceu. Eu não consigo ainda voltar a escrever as aventuras da minha mãe, que é conhecida como Vovó Polly. Eu tenho um canal no YouTube com todos os vídeos que você imagina que eu fiz durante o período com ela. E depois da partida dela, eu comecei a entrevistar profissionais da área da saúde. Foi uma maneira que me manteve saudável
e que eu pude retribuir tudo aquilo que eu tinha aprendido. Então, eu convido vocês, né? Luciana, me permite, Claro, claro. de conhecer a minha página, que se escreve com Ruana Labra, JU, está escrito aí não está escrito no Instagram. Ruana Labra, minha mãe tem Alzheimer. E é aquela carinha rosa, e a identidade visual, que é a minha mãe me dando um beijo em desenho, com um coraçãozinho no meio, se vocês observarem. E aqui no Instagram, onde eu tive o prazer de receber a nossa amiga, Luciana, eu faço bate-papos com outras pessoas, com vários profissionais, com convidados especiais também, conversando sobre vários assuntos. E é o que eu gosto de fazer, uma maneira que eu tenho hoje de estar demonstrando. Né? Tem Facebook, tem o grupo do Telegram, para o pessoal que cuida, que é o grupo de apoio, tem isso, tem aqui, tem um monte de coisa. Eu não sei como é que eu consigo dar conta às vezes, mas dou. Né? Faço a pós-graduação, faço o almoço, brigo com meu filho, né? Falar dizendo assim, é verdade, né? E vai. Isso, eu criei isso, uma lição, e mantive. Isso é bom, porque a gente, é um projeto que vai crescer, que eu tenho ideias para o futuro, né? Se Deus me permitir, me der saúde física e mental, eu vou chegar lá. E eu convido vocês a virem me conhecer. Conhecer meu trabalho, conhecer tudo isso. Eu estou passando o dedo aqui, ó. Eu ia até pedir para você ver se tinha alguma pergunta, que eu não estou conseguindo ver aqui os comentários. Se você puder. Vou olhar aqui. Importante experiência, transformar em um jeito de ajudar muitas famílias, o Gabriel falou. Maravilhoso essa live. Que ótimo, vai visitar, ele achou legal. Gabriel Rangel, Gabriela Rangel, eu pensei que era Gabriel, eu dei um furo em plena live. Ao vivo essas coisas. Menina, eu não vi direito. A professora Gabriela, obrigada por estar aqui nos assistindo. Um beijo grande para você. Tá vendo? A Solange Lin 01, muitas vezes reclamamos de tudo, temos saúde para vencer e ouvimos essa live nos faz ser mais gratos a Deus por estar de pé e saudáveis para andar, falar e demais coisas. Sim. Parque de Realengo, dizendo que ama você. Obrigada. A Dilda. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para você. Gabriela, falando, aprendi com psicomotricidade, trabalhando com os clientes com Alzheimer. Opa, isso dá tema de live, hein? Já me animei aqui. Nossa, é uma live maravilhosa, porque o tema eu já fiz live com a professora Gabriela, é um aprendizado assim incrível, incrível. Ela é uma pessoa maravilhosa. Gabriela, entre em contato com ela para fazer a live sim. Então é isso aí. A doutora Mariana Garcia, uma médica geriatra maravilhosa. Eu já fiz live no canal dela, ela no meu. Ela dá cursos também, como cuidar de pessoas com demência. Né? Muito legal. Celina Costa. Dicas especiais da Márcia, está aqui também. Rose Nascimento. Valéria Santos. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Boa noite para você. Boa noite para mim. Tá ótimo. Obrigada. Solange. Gente, olha que massa. Gabriela já respondeu que vai fazer contato comigo. Já estou animada. Que bom. Deixa eu ver. Pergunta, eu não estou vendo, tá? Só comentários positivos, te elogiando, como sempre, a Luciana e a Luciana. Não tem como ser diferente. Não estou vendo nenhuma pergunta. Acho que por aí mesmo
já rodei tudo aqui. Eu que... Se eu pulei alguém, a gente tem vocês me desculpem. 2 minutinhos. Eu queria saber, Ana, assim, se você tem alguma mensagem, alguma coisa para deixar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, para a gente poder encerrar a nossa live. Sabe aquele dia que você diz assim, nossa, tá difícil? Tô sem paciência, não sei como é que eu vou resolver essa situação, não sei como... Não vou aguentar, vou enlouquecer, não, vou embora, vou largar tudo. Você já passou por isso? Já, né? Já. É bravo. Aí você para, é o meu conselho, para, respira. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Ah, foi quando eu tive que dar banho na mamãe, que ela estava toda suja, e ela não queria, e eu tive que forçar, me chateei, briguei, não sei o quê, mas conseguiu? Consegui. Você arrumou um jeito de levá-la e dar esse banho e fazer toda essa higiene, depois ela ficou cheirosinha, gostosinha, aí você deu um cheiro no cangote e falou, uau, eu consegui? Pois é, você também vai conseguir agora. Tenho certeza que vai. Essa é a minha mensagem. Puxa, que linda! E eu sempre digo que a gente não sabe o quanto a gente é forte quando a gente tem que ser forte. Então, assim, é o que eu sempre digo, se falassem que eu ia passar por tudo que eu já passei, eu ia falar, eu não vou conseguir. Mas eu não consegui. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Ana, eu quero muito, muito te agradecer. Foi uma live assim maravilhosa. E, gente, vão lá no canal dela, vai lá no YouTube, vejam, curtam, porque assim é muita experiência, muito aprendizado que ela tem para passar pra gente. E eu agradeço de todo o meu coração, de todo o meu coração. Agradeço também a todos que nos assistiram aqui, que passaram por aqui, que ainda vão assistir essa live. Compartilhem também, porque quanto mais pessoas assistirem, mais informações nós estaremos levando para a nossa sociedade. Gente, muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite, Rona. Eu que agradeço. Um beijo no seu coração. Xixi.